O projeto Caminhar Afrofeminino é uma metodologia participativa que convida pessoas de grupos diversos que têm influência na região do Centro Histórico de Salvador e da área do comércio para pensar juntas e diagnosticar juntas a condição de caminhabilidade atual nessa região e com perspectiva de gênero e de raça. Então, fazendo uma intersecção entre esses temas que são tão importantes para que mais pessoas se sintam acolhidas nesse espaço. Porque quando o espaço é acolhedor para meninas e mulheres, principalmente negras, são espaços que vão ser acolhedores para todas as pessoas. Como a Ação Papel já tinha uma metodologia, a gente primeiramente fez uma adaptação da metodologia existente para incluir a dimensão de raça e o contexto de Salvador. A gente fez uma oficina participativa com algumas pessoas do poder público para poder decidir o roteiro que a gente iria depois aprofundar. Então, depois dessa oficina de roteiro que a gente escolheu as ruas, né, os 17 trechos, a gente fez essa outra etapa, né, que foi a oficina participativa, e que a gente teve a participação de tanto pessoas do poder público, quanto afroempreendedoras, quanto pessoal do setor de turismo, quanto moradores. E a gente fez essas oficinas participativas à noite, para se sentir a sensação dessas áreas que a gente escolheu anteriormente. Eu tive sensações diversas, porque assim, eu me senti segura porque eu estava com o grupo, mas a gente teve trechos em que eu senti, não medo, mas eu me senti vulnerável. Então a sensação da noite já é de uma certa apreensão. E as minhas sensações, na maioria, foram negativas. Quando a gente é convidada a fazer um desvio súbito, com certeza coaduna com todas as sensações que eu senti anteriormente. As inseguranças, elas são reais, o medo ele é real, a tristeza ela é plena e contínua. Frente ao dia você tem a turbulência, mas quando você está na noite, você se depara com tudo que você não vê. A gente realiza outra oficina participativa no turno da tarde, que envolveu o uso de camadas, o que a gente chama de camadas, e envolve uma análise mais aprofundada. Dentre desses 17 trechos, a gente escolhe 5 trechos, né, 5 ruas, em que as pessoas sentiram, 2 que as pessoas sentiram pior, 2 que as pessoas sentiram melhor e uma que as pessoas sentiram neutro, de forma neutra. Então, por exemplo, na camada que a gente denominou Poder Estar, você vai avaliar se existe espaço para sentar, se existe sombra, se existe proteção para chuva. Na camada Poder Pertencer, a gente já usa mais a dimensão de raça, então a gente vai prestar atenção em símbolos, em situações em que as pessoas negras se sentem, mulheres principalmente, né, mulheres negras se sentem oprimidas. E do ponto de vista de acolhida, eu acho que é tornar essa sinalização mais representativa mesmo, né? De alguma forma tentar ali dialogar e criar esses elementos para que as mulheres possam se sentir ali, de fato, presentes dentro da cidade. No exercício aqui foi muito visível como elas são muito mais detalhistas em alguns pontos, né? Em relação aos desníveis do piso, por exemplo, isso aqui atrapalha, isso aqui incomoda, tem uma percepção muito mais 360, né? Muito mais completa desse caminhar. Até pela experiência mesmo de ter que reparar isso todos os dias para poder se sentir segura mais ou menos por onde está trafegando. Então foi muito perceptível isso, como elas têm essa visão já quase de background, né? Assim, eu preciso reparar em todas essas coisas para poder escolher o meu melhor caminho, não é um caminhar tão livre quanto a gente tem e sente normalmente. Esse projeto está vinculado ao Plano Turístico Étnico Afro de Salvador, que foi desenvolvido aqui junto à Secretaria de Turismo, que tem a intenção de que os planos de turismo também não olhem só para o consumo, né, e para essa transformação de empoderamento de negócio de algumas pessoas, mas que também olhem para o espaço urbano, para o espaço público. Um projeto, quando ele é construído de uma forma colaborativa e participativa, ouvindo as necessidades e os desejos
desejos das pessoas, ele é muito mais assertivo. Hoje eu não tenho a menor dúvida de que uma metodologia participativa e colaborativa é a melhor forma da gente ter projetos para a cidade que tragam realmente benefícios e que sejam reconhecidos por essas pessoas e apropriados por elas. Então, se a gente não tem uma apropriação, um sentimento de pertencimento, de fazer parte daquilo e de ter um poder de decisão na construção desses projetos, dificilmente eles conseguem ter um certo sucesso, né? Então, assim, esse projeto construído através dessa metodologia, né, através desse pensamento inclusivo, levando em consideração todas essas possíveis necessidades das pessoas, ouvindo o que elas têm a falar sobre esse território, esse espaço e como elas se sentem inseridos nesse contexto, é o que vai garantir que ele realmente tenha uma certa efetividade. A partir do momento em que a gente pensa um centro histórico, né, a gente está numa região super importante da cidade, onde a gente se esforça para tornar esse lugar mais caminhável, mais seguro, a gente também está protegendo essas pessoas que trabalham aqui, né, que circulam por aqui, não só os turistas, mas eles mesmos que oferecem serviços e produtos aqui. Então, eu acho que a gente, é óbvio, mas às vezes a gente esquece que a cidade é pública, que a cidade é para todos, né? As ruas são para todas as pessoas. Então, quando a gente pensa, e a gente vive numa cidade que é violenta, que tem questões, né, complexas de violência. Então, a partir do momento em que a gente começa uma atividade para pensar um livre caminhar, né, você se sentir segura sendo mulher negra, né, trabalhando nesse território, eu acho que a gente volta a esse sentido de uma cidade que é para as pessoas, que é para todos, né, que não está só a serviço dos carros que vão e vêm, mas das pessoas que circulam por ela e que fazem ela acontecer.